a história de Isaque. Isaque foi o filho prometido pessoalmente pelo próprio Deus a Abraão e Sara, Gênesis 17 e 19, 18 a 9 a 15. A Bíblia fornece várias referências sobre quem foi Isaque, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Embora Abraão também tenha tido outros filhos que originaram nações, Gênesis 17 e 20, é em Isaque que consistia o plano de Deus em relação à descendência de Abraão. Foi por meio dele que a descendência escolhida seria chamada Hebreus 11 e 18. Isaque foi o único filho do casal Abraão e Sara. Não se sabe ao certo em qual região Isaque nasceu, mas uma das possibilidades mais aceitas é que tenha sido em Gerar. Isaque é conhecido como o filho prometido de Abraão e Sara. Sara tinha 90 anos quando Isaque nasceu. Conforme relatado na Bíblia, no livro de Gênesis, ela e Abraão esperaram muitos anos pelo cumprimento da promessa de Deus de terem um filho, já que Sara era estéril e ambos eram idosos. Isaque é lembrado como um dos 3 grandes patriarcas de Israel, ao lado de seu pai Abraão e de seu filho Jacó. Um dos episódios mais marcantes de sua vida foi quando Deus pediu a Abraão que sacrificasse Isaque como prova de sua fé. Isaque, ainda jovem, obedeceu ao pai sem resistência, mostrando confiança e submissão. No momento crucial, Deus enviou um anjo para impedir o sacrifício e providenciou um carneiro para ser oferecido no lugar de Isaque. Essa história é um exemplo poderoso de fé e obediência. Isaque cresceu e se tornou um homem pacífico, dedicado à vida simples de pastor e líder de sua família. Ele se casou com Rebeca, escolhida por Deus para ser sua esposa. O casamento foi um sinal de que Deus continuava guiando sua vida. Rebeca deu à luz 2 filhos, Esaú e Jacó, que mais tarde também teriam papéis importantes na história do povo de Deus. Outro fato relevante foi a prosperidade de Isaque, mesmo em tempos difíceis. Durante uma seca, ele obedeceu a Deus e permaneceu na terra de Gerar, onde foi abençoado com abundância. Sua paciência e disposição para evitar conflitos também se destacam, como quando cavou poços e preferiu a paz ao confronto com os filisteus que os disputavam. A vida de Isaque nos ensina a importância da obediência a Deus, da paciência em tempos difíceis e da confiança no plano divino, mesmo quando ele parece desafiador. Ele também nos inspira a valorizar a paz e a transmitir a fé para as futuras gerações. Sua história mostra que Deus é fiel às suas promessas e cuida daqueles que confiam nele. O que significa o nome Isaque? O nome Isaque significa riso, aquele que ri ou ele ri, do hebraico Yetshak. Foi o próprio Deus que ordenou a Abraão que este deveria ser o nome do menino. Um fato interessante em relação ao significado de Isaque é que quando Deus prometeu que Abraão e Sara teriam um filho, Abraão riu dessa promessa. Gênesis 17 e 17. Depois, quando Deus repetiu a mesma promessa, Sara também riu devido a certa incredulidade. Gênesis 18. Mais tarde, após o nascimento de Isaque, Sara reconheceu que Deus lhe havia dado uma causa de riso e que todos que soubessem iriam rir com ela. Gênesis 21, 6.
Abraão já tinha 100 anos de idade e sua esposa, Sara, 90 anos, quando Isaque nasceu. Em reconhecimento à promessa da aliança, Isaque foi circuncidado quando tinha 8 dias de nascido, Gênesis 21, 4. Além desse fato, a Bíblia não fornece mais nenhuma referência sobre a infância e juventude de Isaque. A próxima referência a Isaque já o mostra subindo o Monte Moriá com seu pai, principais acontecimentos na vida de Isaque. Nascimento como cumprimento de uma promessa. Isaque nasceu quando seu pai, Abraão, tinha 100 anos e sua mãe, Sara, 90, como resultado de uma promessa de Deus. Deus impediu Isaque de ser sacrificado. Deus testou a fé de Abraão, pedindo que sacrificasse Isaque, mas providenciou um carneiro no momento final. Casamento com Rebeca. Isaque se casou com Rebeca, escolhida pelo servo de Abraão em resposta a uma oração, mostrando a direção de Deus até no relacionamento. Os gêmeos Esaú e Jacó. Isaque e Rebeca tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó, que desde o nascimento disputavam entre si, trazendo preocupação a Isaque. Conflito com os filisteus por poços de água. Isaque enfrentou disputas com os filisteus sobre poços na região de Gerar, mas optou pela paz e foi abençoado. Isaque abençoa Jacó por engano. Já idoso e cego, Isaque abençoou Jacó pensando que era Esaú. Morte e legado. Isaque morreu com 180 anos, sendo enterrado por seus filhos, deixando um exemplo de fé. Isaque, o filho prometido a Abraão e Sara. Isaque foi o filho prometido por Deus a Abraão e Sara e simboliza o cumprimento das promessas divinas. Sua história está no livro de Gênesis e começa com Deus prometendo a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, mesmo sendo idoso e sem filhos. Gênesis 17 e 15 a 19. A promessa se cumpriu quando Abraão tinha 100 anos e Sara, com 90, deu à luz Isaque. Ao celebrar, Sara disse: Deus me encheu de riso. Gênesis 21, 6. Um dos episódios mais marcantes da vida de Isaque foi o teste de fé de Abraão. Deus pediu que ele sacrificasse o filho. Isaque, obediente, seguiu com o pai sem questionar. No momento final, Deus providenciou um carneiro para o sacrifício, mostrando sua fidelidade. Gênesis 22 e 12 a 14. Isaque também é conhecido por seu casamento com Rebeca, que foi cuidadosamente conduzido por Deus, garantindo a continuidade de suas promessas. Gênesis 24. Com Rebeca, teve 2 filhos, Esaú e Jacó, que deram início às próximas gerações. A vida de Isaque nos ensina a confiar nas promessas de Deus, mesmo quando parecem impossíveis. Sua história reforça que Deus é fiel e age no tempo certo. Também aprendemos a importância de viver com paciência, paz e fé, seguindo as orientações divinas. Isaque e Ismael. No dia do desmame de Isaque, seu irmão Ismael, filho de Abraão com Agar, zombou dele. Sara ficou bastante irritada e pediu para que Abraão se livrasse tanto de Ismael quanto de Agar. Gênesis 21 e 10. Esse pedido preocupou bastante Abraão, pois se tratava de um filho, seu Gênesis 21 e 11. Mas Deus tranquilizou Abraão, dizendo que sua descendência seria considerada por meio de Isaque e que ele não deveria se preocupar com Ismael, pois dele também sairia um povo. Gênesis 21 e 12, 13. Sendo assim, Abraão
fez conforme Sara lhe havia pedido. Muito provavelmente Ismael tinha por volta de 16 anos quando ocorreram esses acontecimentos. No capítulo 25 de Gênesis, encontramos Isaque e Ismael juntos novamente para sepultar Abraão. Gênesis 25, 9. O sacrifício de Isaque. O sacrifício de Isaque é um dos momentos mais emocionantes do Antigo Testamento. Deus pediu a Abraão que sacrificasse seu filho Isaque, o herdeiro da promessa feita a ele. Gênesis 22, 1 a 2. Abraão, com fé inabalável, obedeceu prontamente. Sem questionar a ordem de Deus, Isaque, ainda jovem, também seguiu seu pai sem resistência, confiando em sua liderança. Ao chegarem ao Monte Moriá, Abraão preparou o altar e colocou Isaque sobre ele, no momento de realizar o sacrifício. Deus interveio e enviou um anjo para impedir o ato. Gênesis 22 e 10 a 12. Deus proveu um carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaque, mostrando sua fidelidade e misericórdia. A Bíblia não especifica a idade exata de Isaque quando ia ser sacrificado, mas ele tinha provavelmente entre 15 e 20 anos. Esse episódio é mais do que um teste de fé. Ele aponta para a confiança total em Deus, mesmo quando suas instruções parecem difíceis de entender. O versículo Deus proverá, Gênesis 22 e 14, nos lembra que, mesmo nas situações mais desafiadoras, Deus está no controle e tem um plano perfeito. A história do sacrifício de Isaque também é um reflexo do sacrifício de Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, oferecido como sacrifício para a salvação da humanidade. João 3 e 16. O sacrifício de Isaque nos ensina sobre a obediência a Deus, a confiança em sua provisão e a importância de acreditar que Ele sempre cuida de nós. Esaú e Jacó, os filhos de Isaque. Esaú e Jacó foram os filhos gêmeos de Isaque e Rebeca. Esaú, o primogênito, era um homem rude, caçador e mais voltado às atividades externas, enquanto Jacó, o mais novo, era mais calmo e ficava perto de sua mãe. Desde o nascimento, a rivalidade entre eles foi evidente. Jacó, com a ajuda de sua mãe, enganou Isaque para receber a bênção destinada a Esaú, o filho mais velho, que era de grande valor na cultura da época. Gênesis 27, 1 a 29. Isso gerou um grande conflito entre os irmãos, e Jacó teve que fugir para evitar a ira de Esaú. Gênesis 2, 7 e 41 a 43. A história de Esaú e Jacó é marcada por conflitos, mas também por reconciliação. Anos depois, quando Jacó retornou à casa de seu irmão, ele se preparou para enfrentá-lo, mas, para sua surpresa, Esaú o recebeu com perdão e amor. Gênesis 33, 4. A vida de Esaú e Jacó ensina sobre a importância do arrependimento, perdão e como as escolhas podem impactar gerações futuras. A história deles também mostra que Deus cumpre seus planos apesar das falhas humanas. Isaque abençoa Jacó ao invés de Esaú. A bênção de Isaque a Jacó, em vez de Esaú, é um episódio marcante na história de Isaque e seus filhos. De acordo com Gênesis 27, Isaque, já idoso e cego, decidiu abençoar seu filho mais velho, Esaú. No entanto, Rebeca, esposa de Isaque, sabia que Deus havia escolhido Jacó para receber a bênção. Gênesis 2:5
e 23. Com a ajuda de Jacó, Rebeca preparou um prato saboroso e vestiu Jacó com as roupas de Esaú, fazendo-o parecer com seu irmão. Jacó se disfarçou e enganou seu pai, que, embora desconfiado, acabou abençoando Jacó, pensando ser Esaú. Gênesis 2, 7 e 18 a 29. Quando Esaú voltou e descobriu o engano, ficou furioso e tentou matar Jacó. Gênesis 2, 7 e 41. Esse episódio revela a complexidade das relações familiares e o impacto das escolhas. A bênção, que era um direito de primogenitura, foi dada a Jacó, conforme o plano de Deus, apesar do engano. Esse momento também cumpre a profecia de Deus, de que o mais novo governaria sobre o mais velho. Gênesis 2, 5 e 23. Casamento com Rebeca. O casamento de Isaque e Rebeca é descrito em Gênesis 24. Abraão, já idoso, enviou o seu servo para encontrar uma esposa para Isaque entre seus parentes. O servo orou, pedindo a direção de Deus. E, ao encontrar Rebeca, soube que ela era a escolhida, pois ela ofereceu água para ele e seus camelos. Gênesis 2, 4 e 14. Rebeca concordou em se casar com Isaque, mesmo sem conhecê-lo, confiando na direção de Deus. Quando se encontraram, Isaque a amou imediatamente. O casamento de Isaque e Rebeca mostra como Deus guia nossas escolhas e providencia o que precisamos. Morte e legado de Isaque. Isaque viveu até os 180 anos. Conforme registrado em Gênesis 3, 5 e 28, sua morte é descrita com respeito e ele foi enterrado por seus filhos, Esaú e Jacó, na caverna de Macpela, onde também estavam sepultados Abraão e Sara. Gênesis 3, 5 e 29. Isaque teve um legado de fé e obediência a Deus, apesar de alguns conflitos familiares. Como a rivalidade entre seus filhos, Isaque deixou uma importante lição sobre paciência e fidelidade a Deus. Ele foi um exemplo de que Deus cumpre suas promessas, mesmo que o caminho nem sempre seja fácil. O legado de Isaque também está em sua contribuição para a formação do povo de Israel, sendo um dos 3 patriarcas, ao lado de Abraão e Jacó, e trazendo continuidade à aliança de Deus com seu pai Abraão, Isaque e o conflito com os filisteus. Isaque teve um conflito com os filisteus quando eles disputaram os poços de água que ele cavava. Após a morte de seu pai Abraão, Isaque retornou à terra de Gerar e reabriu os poços que Abraão havia cavado. Mas os filisteus os interditaram. Isaque, em vez de brigar, se afastou e cavou novos poços em outro lugar. Quando o mesmo aconteceu, ele se retirou novamente. Gênesis 2, 6 e 17 a 22. Finalmente, Isaque cavou um poço onde não houve disputas, e Deus o abençoou com paz. Gênesis 2, 6 e 22. Esse episódio ensina a importância da paciência, paz e confiança em Deus para resolver conflitos. O que podemos aprender com a vida de Isaque? A vida de Isaque nos ensina importantes lições sobre fé, paciência e confiança em Deus. Isaque demonstrou grande obediência a Deus, como no episódio em que quase foi sacrificado por seu pai, Abraão. Gênesis 22, 1 a 19. Mesmo em situações difíceis, ele confiou que Deus tinha um plano. Isaque também nos ensina a importância de viver em paz
e evitar conflitos. Quando teve disputas com os filisteus sobre os poços de água, ele preferiu se afastar e cavar novos poços em vez de brigar. Gênesis 2:6 e 17-22. Sua paciência e disposição para resolver problemas com calma são exemplos de sabedoria. Além disso, o casamento de Isaque com Rebeca, guiado por Deus, Gênesis 24, nos lembra da importância de buscar a direção divina em nossas escolhas. A vida de Isaque é um exemplo de confiar em Deus, mesmo em momentos de incerteza, e viver com obediência e paz. Curiosidades sobre quem foi Isaque. Caráter. Isaque era correto e tinha um temperamento manso. Tais aspectos podem ser identificados quando ele não questionou a atitude do pai em oferecer-lhe em sacrifício. Também não discutiu com os pastores sobre os poços em Gerá. Possivelmente ele era afetuoso e bastante ligado à sua mãe, Sara, de quem sentiu profundamente a morte. Ele não guardava rancores, pois relevou a atitude de Abimeleque. Fé. Isaque também demonstrou fé no episódio do Holocausto. Além disso, ele é citado na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11, devido às suas bênçãos sobre Esaú e Jacó. Mentira! Isaque repetiu a mesma atitude de Abraão ao dizer que Rebeca era sua irmã, ao invés de esposa. Gênesis 26:7. No caso de Abraão, isso era uma meia-verdade. Porém, no caso de Isaque, era uma informação inteiramente falsa. Preferência. Isaque nitidamente tinha certa preferência por seu filho Esaú. Alguns argumentam que tal preferência poderia ter sido causada em resposta ao favoritismo de Rebeca por Jacó. Nome: Isaque, diferentemente de seu pai Abraão e de seu filho Jacó. Foi o único que não teve seu nome mudado por Deus, já que o próprio Deus anunciou seu nome a Abraão antes de seu nascimento. Vida espiritual. Paulo fez uma comparação entre Isaque e Sara, por um lado, e Agar e Ismael, por outro, em Gálatas 4, 21-31. Tal comparação por Paulo reflete o contraste entre a escravidão da lei e a liberdade da graça, a qual nos faz filhos da promessa como Isaque. Morte. Isaque morreu com a idade de 180 anos. Gênesis 3, 5 e 28. Perguntas frequentes. A história de Isaque. Quem foi Isaque na Bíblia? Isaque foi um dos patriarcas bíblicos, filho de Abraão e Sara, e é mencionado no Antigo Testamento da Bíblia. Sua história é registrada no livro de Gênesis. Qual é a importância de Isaque na narrativa bíblica? Isaque desempenha um papel fundamental na narrativa bíblica como um elo na genealogia que leva à formação do povo de Israel. Sua vida e descendência são parte essencial da promessa de Deus a Abraão. Qual é a história mais conhecida de Isaque na Bíblia? Uma das histórias mais conhecidas de Isaque na Bíblia é o episódio do sacrifício, quando Abraão foi chamado para sacrificar seu filho Isaque. Mas Deus providenciou um carneiro como substituto. Quais foram os filhos de Isaque? Isaque e Rebeca tiveram 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Jacó, mais tarde, recebeu o nome de Israel e se tornou o pai das 12 tribos de Israel. Como a história de Isaque influenciou as principais religiões? A história de Isaque é significativa para o judaísmo, o cristianismo e o islamismo.
pois ele é considerado um ancestral importante em suas tradições religiosas. Qual foi a relação de Isaac com os poços? Isaac é frequentemente associado à escavação de poços, pois ele reabriu os poços que seu pai Abraão havia cavado, simbolizando a importância da água e da providência divina. Quais são os principais ensinamentos que podemos extrair da história de Isaac? A história de Isaac ensina lições sobre fé, obediência a Deus e confiança em sua providência. Também destaca o papel da família na transmissão das promessas divinas. O que aconteceu durante a bênção de Isaac a Jacó. Isaac, em sua velhice, abençoou Jacó por engano, pensando que era Esaú. Isso levou a conflitos familiares e é uma parte importante da narrativa bíblica. Como a história de Isaac é comemorada nas tradições religiosas, a história de Isaac é lembrada e celebrada em várias tradições religiosas, como Rosh Hashanah no judaísmo, que lembra o sacrifício substituto e as bênçãos de Isaac. Onde posso encontrar mais informações sobre a história de Isaac na Bíblia? A história de Isaac está detalhada no livro de Gênesis, capítulos 21 a 35 do Antigo Testamento da Bíblia. Para estudos mais aprofundados, consulte as Escrituras e recursos religiosos relacionados. Chegamos ao final de mais um vídeo e espero de coração que vocês tenham aproveitado bastante o conteúdo que preparei com tanto carinho. Se você achou as informações úteis, não esquece de deixar aquele like especial. Isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas que também podem se beneficiar desse conhecimento. E se você ainda não é inscrito no canal, esse é o momento perfeito. Clica no botãozinho vermelho ali embaixo e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Todo dia tem conteúdo novo chegando, sempre pensando em trazer o melhor para você. Lembra que toda semana tem conteúdo novo por aqui, sempre pensando em trazer o melhor para você. Por isso, não deixa de voltar, viu? Muito obrigado mesmo por todo o apoio. É por causa de pessoas incríveis como você que continuo fazendo o que amo. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.